E aí pessoal, aqui quem tá falando é o Thiago Sardinha, voltando finalmente aqui para o YouTube. Faz um bom tempo que eu tô afastado, faz um bom tempo que eu não gravo aqui para vocês. E hoje eu vou falar sobre uma coisa bem interessante, bem legal, sobre análise gráfica. Mostrar para vocês uma estratégia de como que vocês vão operar ativos que estão lateralizados, né? Tem muita gente que diz que não tem como operar, que não tem como analisar, não fica legal ver as possibilidades. Eu vou mostrar para vocês que não é bem assim. Estou mostrando aqui para vocês esse ativo FET, né, do projeto FET Chain. Vamos aqui começar. Ó, vocês podem ver que eu estou no gráfico diário, aberto aqui no TradingView, e vamos observar essa lateralização aqui que aconteceu. Vejam só, o ativo estava andando aqui de lado, né, como vocês podem ver, depois de ter feito o quê? Movimento de alta aqui, pegou toda essa tendência de alta e começou a andar de lado. Então, qual é a primeira coisa que você tem que fazer para poder operar ativos lateralizados? Tá? Você vai utilizar essa ferramenta bem aqui, ó, que é o retângulo, ferramenta de desenho, tem no TradingView, que é o retângulo. Né? Você vai traçar o retângulo aqui no gráfico, como eu estou fazendo. Ó, traçar aqui. Vou até mudar a cor desse retângulo aqui, que não está muito legal. Vou colocar aqui tudo para verde, né? Pronto, está aqui o nosso retângulo. Então, eu tracei o retângulo aqui dentro desse movimento lateralizado do ativo. Esse é o primeiro passo. Tem algumas pessoas até que chamam isso de operação do retângulo, estratégia do retângulo para operar. É legal você entender e saber utilizar algumas ferramentas de desenho a seu favor. Tá? Isso tudo tem aqui no TradingView, no plano gratuito também. Então, vocês vão fazer esse desenho e agora vem a segunda coisa mais importante, tá? Vou até escrever aqui, ó. O primeiro passo, né? Desenhar o retângulo, certo? O segundo passo que a gente vai fazer aqui é identificar a volatilidade do ativo nessa lateralização. Vou colocar bem aqui, ó. Mas como assim identificar a volatilidade? Tem uma coisa muito importante quando vai se operar lateralizações, que é observar se o ativo está muito volátil entre os seus topos e os seus fundos que está fazendo no movimento lateralizado. Se a diferença for muito grande, ou seja, se estiver muito volátil entre topo e fundo, já é uma coisa que você tem que observar e ficar de fora. Tá? Então, dentro de um movimento lateralizado, quanto menor a volatilidade, melhor. Certo? Então, vocês podem ver aqui que a volatilidade da FET estava bem baixa. Então, o movimento que nós estamos identificando aqui é a compressão de preço entre o topo e fundo. Notem que cada vez mais o topo e o fundo estão mais próximos. Isso está diminuindo, né? A gente consegue ver que está diminuindo a volatilidade nessa faixa de preço aqui. Isso é um ponto positivo, é isso que a gente tem que observar esses momentos de lateralização. Então vamos lá, repetindo. O que seria negativo aqui, o que seria ruim e afastaria a gente desse trade? A gente tomaria a decisão de não fazer a operação se tivesse muito volátil assim, ó, uma diferença muito grande entre topos e fundos, certo? Então não tem isso. Está cada vez mais comprimindo, ótimo, perfeito. Como vocês podem ver, o movimento estava cada vez mais condensado aqui dentro dessa faixa. Tá? Então, como que você vai operar? Existem duas formas de operar. Vou voltar aqui para o texto para poder mostrar isso para vocês bem explicadinho. A segunda parte, né, de como operar. Você pode entrar tanto no ponto médio da formação, isso é interessante, ou no rompimento da formação, tá? Ó, você pode operar tanto no ponto médio ou no rompimento. Então, o que é operar o ponto médio dessa formação aqui, Thiago? Ponto médio é isso. Você já pegou a ferramenta de desenho, já desenhou o retângulo, você vai traçar um ponto médio que se divide essa figura bem no meio, tá? Eu tenho mais ou menos um ponto médio aqui, ó.
Só ajustar a minha formação aqui, pronto. Então temos esse ponto médio aqui de 73 centavos, 73,72. Então eu estabeleço a minha entrada aqui nesse ponto médio. O meu alvo passa a ser o topo da minha formação que eu desenhei. Primeiro alvo, né? O segundo alvo, eu projeto eles de acordo com os topos anteriores que eu tenho aqui. Então veja só, do rompimento do ponto médio, na verdade, até a subida que ela teve, deu uma operação de mais ou menos 31%. Então se eu entrar no rompimento, que é o rompimento da formação, e aí eu coloco uma posição comprada mais ou menos aqui, eu teria uma operação de cerca de 15, 16%, o que é perfeito, tá? Isso daqui dá uma operação que de 3, 4 dias, dá um swing trade então. Então você teve um swing trade de 15% ou de 30%. Que é ótimo, bater uma meta dentro de 4 dias de 30% é a mesma coisa de bater a meta do mês inteiro para quem tem uma meta de lucro de 30% ao mês, certo? Então essa operação aqui já supria essa necessidade dessa meta. Então é assim que você vai operar essas formações lateralizadas, tá? Utiliza a ferramenta de desenho do retângulo, estabelece o ponto médio, identifica se está muito volátil ou não. Quanto menos volátil tiver, quanto mais comprimido tiver o preço, melhor vai ser, tá? E aí você estabelece a entrada no ponto médio da formação ou no rompimento da formação, certo? E aí eu vou mostrar para vocês, acho que eu vou deixar aqui nesse vídeo, aqui no canto em cima, em algum dos cantos aqui da tela desse vídeo, eu vou deixar o resultado dessa operação para vocês acompanharem. Então é isso. Se vocês gostaram do vídeo, aprender mais essa forma de operar, principalmente operar lateralizado, que o mercado muitas vezes fica lateralizado. A FET aqui ela ficou de 7 de setembro até 30 de outubro, mais de um mês em movimento lateralizado. Então, se você gostou, dá um like, se inscreve aí no canal para apoiar o nosso trabalho e continuar compartilhando o vídeo aqui com vocês. Até a próxima!